Tennessee, Estados Unidos, 10 de julho de 1925. Um julgamento que entrou para a história. No banco dos réus, o professor de ciências do ensino médio americano John Thomas Scopes. A acusação: ensinar a teoria da evolução baseada na seleção natural proposta pelo naturalista inglês Charles Darwin. Uma lei aprovada em março do mesmo ano punia com pagamento de multa quem ensinasse qualquer teoria que fosse contra a criação divina do homem, o chamado criacionismo. O professor foi condenado e obrigado a pagar uma multa de $100. O Direito de Pensar, uma viagem radiofônica ao julgamento do macaco. Audiodrama original em forma de podcast, reunindo magistrados, advogados e artistas, com produção completamente remota. O caso ficou conhecido como o Julgamento do Macaco. Agora ele virou um podcast produzido pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Juízes e atores se juntaram para recriar o julgamento do professor americano. Eu já desenvolvo um trabalho com os magistrados há bastante tempo na área com o teatro, né? E aí o teatro é uma arte presencial. E a gente pensou, não, a gente não vai fazer nada com vídeo, porque o vídeo tem uma série de dificuldades, a questão da internet. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer. E aí nós começamos a ler textos e chegamos à conclusão que a gente queria trabalhar só o áudio. Mas essa conclusão veio de uma história que a gente resolveu desenvolver, que foi o julgamento do macaco. Só que esse julgamento ele virou um grande debate entre criacionistas, pessoas que defendiam essa ideia, e pessoas que defendiam as liberdades civis nos Estados Unidos, os direitos civis nos Estados Unidos da América. E foi o primeiro julgamento transmitido pelo rádio. Aí veio a ideia do rádio. E a ideia foi o quê? A gente inventar uma transmissão radiofônica desse julgamento. Houve essa transmissão radiofônica, mas a gente não tem registro disso. Então, totalmente baseado nas atas do processo original, nós criamos uma transmissão do que aconteceu naquela cidade. Então, a nossa fonte de origem é toda as atas do processo. E aí a gente deu o estalo, vamos fazer um podcast, que nada mais é que o rádio, né, numa roupagem moderna, né, um rádio em que a pessoa pode escutar a hora que quiser, como quiser, onde quiser. E foi o que a gente fez. A gente partiu para fazer um podcast para contar essa história. Por isso que o nome é O Direito de Pensar, porque na nossa concepção, esse julgamento, quem estava no banco dos réus era justamente a liberdade de expressão. Então vem O Direito de Pensar, que é uma brincadeira também com o nome talvez da radionovela mais conhecida no Brasil, que foi O Direito de Nascer, né? Então, O Direito de Pensar, uma viagem radiofônica ao julgamento do macaco. Foi por isso que surgiu a ideia do podcast. E como é que foi para recrutar os integrantes dessa radionovela? Bem, na verdade, como eu disse anteriormente, eu já trabalho com um grupo de magistrados. Desde 2010, eu comecei a trabalhar com magistrados com teatro. A gente fazia as leituras encenadas de peças com temas ligados à questão da justiça, não só a questão do direito, mas também a questão da justiça. Agora, em 2020, março de 2020, a gente fez uma apresentação, que a gente já tinha apresentado em dezembro de 2019, de uma peça muito conhecida no teatro, um clássico, que ficou muito conhecido também no cinema, o 12 Angry Men. Nós fizemos os 12 jurados e uma sentença só com magistrados e advogados. E foi muito bacana, quer dizer, tinha um ator nessa história. E foi muito bacana. Então, foi mais ou menos esse mesmo grupo de magistrados que começou em maio a pensar o que a gente faria durante esse período da pandemia. E foi realmente de maio até o último dia que a gente lançou o podcast, a gente trabalhou juntos nesse podcast. Como é que as pessoas podem fazer para acessar o podcast? Bom, o podcast ele está no site da Emerge, né? No site da Emerge se você entrar no site da Emerge, tem uma aba que é a aba do podcast, e ali estão os 6
os 6 episódios. Esse podcast ele é formado por 6 episódios, mas também as pessoas podem acessar pelo agregador de podcast que elas prefiram. Então, assim, quem gosta de ouvir música no Spotify, pode procurar o nosso podcast no Spotify, que vai estar lá. Ou quem prefere ouvir no Podcasts Apple, também, ou em outros, são vários, né? Quando você coloca um podcast no mundo, você distribui para todos os agregadores de podcast que se interessam. Então, nós temos muitos agregadores que estão divulgando o nosso podcast, estão distribuindo o nosso podcast. Qualquer pessoa pode ouvir por onde quiser, né? Mas o site da Emerge também está disponível, porque é uma realização da Escola da Magistratura.